Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, que alegria estar na sua casa, me deliciar de um gostoso cafezinho, trazendo sempre temas importantes, conversando, batendo papo com você nesse momento em que nós ainda estamos enfrentando uma pandemia. E nós que fazemos o programa Café com Leite temos o orgulho de trazer grandes personalidades para conversar com a gente, trazendo, como eu falei, temas de extrema relevância para toda a sociedade. Hoje não é diferente. Hoje, mais uma vez, aqui conosco, o notarial e registrador, Dr. Maxwell Paris, ele que sempre, de forma muito brilhante, se disponibiliza a contribuir com o nosso programa, e em especial com você, telespectador. E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre reconhecimento e investigação de paternidade. Dr. Maxwell Paris, rapaz, é sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa e sempre com temas relevantes, temas que, de certa forma, quando não está inserido naquela família, tem alguém, tem um parente, tem um vizinho, tem um amigo que tem essa relação, né, com esse tema, né? Meu irmão, é uma honra recebê-lo mais uma vez para a gente conversar sobre esse tema e eu quero que você comece já fazendo assim esse paralelo investigação e reconhecimento. Qual é a distinção entre ambos? Seja bem-vindo. Como vai, Leite? Tudo bem? Também quero aqui cumprimentar o nosso querido telespectador, me apresentar. Meu nome é Maxwell Paris Xavier, sou notário e registrador titular do Cartório Paris, primeiro ofício de Juazeiro do Norte, aqui no estado do Ceará. Porque esse programa eu já sei, muita gente fora do estado e até fora do Brasil assiste. Leite, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e o assunto realmente é palpitante. Trata de reconhecimento de filiação e de investigação de paternidade. Estamos aqui cumprindo uma obrigação dos tabeliães, dos notários, do registrador, de estar dando ciência ao público numa linguagem mais corriqueira daquilo que é o direito nosso de cada dia, como bem ilustrou o Leite. São coisas que nós trabalhamos no dia a dia e que nós queremos levar até você para que você amplie a sua gama de conhecimento e possa se valer dos seus direitos. Diga-se de passagem, Dr. Maxwell, que é um ato que, como eu falei, está inserido ou nas famílias ou próximo, através de amigos ou da sociedade de um modo geral, e muitas vezes as pessoas desconhecem, né? E precisa ser publicado, como o senhor disse, precisa ser divulgado isso com mais ênfase para que as pessoas busquem o seu direito. É verdade. E dentro também daquela política da boa informação. Eu tenho visto uma das grandes qualidades, dentre muitas deste programa, é de trazer a informação de qualidade, a informação verídica e trazendo os especialistas na matéria. O tabelião de notas e o registrador civil são especialistas nesse direito público. Nós trabalhamos também com o direito das famílias, trabalhamos com o direito civil em geral, trabalhamos com o direito dos registros públicos e o direito de notas. Então nós estamos aqui para fazer esses esclarecimentos. Reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade. Quando você me indaga sobre isso, nós vamos trabalhar primeiro com a ideia de reconhecimento. O que é reconhecer? É você ir a um cartório ou por qualquer outro meio reconhecer que você é pai ou mãe de uma pessoa. Pode ser reconhecimento da paternidade ou da maternidade. Como é reconhecimento, tem que ser um ato do próprio pai ou da própria mãe. Ele pode fazer isso através de um escrito particular.
Ele pode fazer isso através de um testamento público ou de um testamento particular. Ele pode fazer isso perante a autoridade judiciária, que é o juiz de direito, mas o meio mais empregado tem sido feito através de escritura pública no Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, se o pai estar de acordo, ele pode reconhecer o seu filho, ou a mãe, evidentemente. No caso da investigação da paternidade, são naqueles casos em que resta dúvida quanto à paternidade ou à maternidade, ou essa pessoa, que é o pai ou a mãe, se recusa a fazer esse reconhecimento. Também pode ser que o pai faleça antes da criança nascer ou até depois, e ele não possa, evidentemente, por causa do evento morte, fazer esse reconhecimento. Portanto, neste caso em que o pai ou a mãe se recusa a reconhecer o filho, ou ele já faleceu, diante da impossibilidade de fazer em cartório, porque no cartório, no Registro Civil das Pessoas Naturais, nós trabalhamos com requerimentos administrativos e tem que haver anuência, a concordância das partes. Se não é possível, aí sim, é preciso adentrar a seara do Poder Judicial para fazer um processo judicial de investigação de paternidade. E aí o juiz vai se valer dos institutos legais para, inclusive, até através da prova do DNA, se possível, declarar essa paternidade. Aí é o juiz que vai reconhecer a paternidade ou não. Muito bem. Doutor, o senhor falou que seria feito no registro de pessoas naturais. Pergunto eu posso fazer num outro cartório que tenha outro título, como de pessoa jurídica ou de títulos de imóveis, por exemplo, e de lá ser feito o registro no cartório competente, ou necessariamente tem que ser no cartório de registro de pessoas naturais? Sim, é possível. Por exemplo, você pode ir num tabelionato de notas, comparecer lá, se identifica com seus documentos e declara: olha, eu sou o pai, eu sou o genitor de criança tal, que foi registrada no cartório tal. Acontece muitas vezes em São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas fazem o reconhecimento de paternidade lá, mas vai ter que ir para o Registro Civil das Pessoas Naturais, que é o repositório, que é o arquivo dos atos de nós, pessoas naturais. O Registro Civil das Pessoas Naturais, não custa lembrar, registra nascimento, casamentos, óbitos, interdições e tutelas. Então, a partir do reconhecimento do pai, vamos supor que é o pai, o cartório de registro civil das pessoas naturais vai lá naquele livrão grandão, que é o registro de nascimento, e vai lá na margem direita, tem um espaço para colocar, de acordo com a escritura pública tal, 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 fulano de tal declarou que é o pai, e aí vai poder, inclusive, mudar o sobrenome dessa pessoa para acrescentar o patronímico, o sobrenome do pai ou da mãe, se for o caso. Mas não fica restrito só ao cartório de notas. Pode ser feito também sobre um escrito particular, com reconhecimento de firma. É muito comum a pessoa fazer esse reconhecimento no Ministério Público, na Defensoria Pública ou na audiência. Pode ser feito também num testamento público, que é feito no cartório de notas. O testamento, muitas vezes a pessoa tem medo porque é casado, alguns problemas, ele não tem a coragem de fazer isso em vida. Mas se ele deixar no testamento escrito que ele é o pai de fulano e de ciclano, é possível fazer esse reconhecimento mesmo após a morte, com a abertura do testamento. Dr. Maxwell Paris, ele que é notário e registrador do cartório do primeiro ofício de Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa sobre este tema de extrema relevância, reconhecimento e investigação de paternidade. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as grandes empresas serão lembradas, inclusive. Um grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Dr. Maxwell, o senhor falou que eu posso deixar um testamento, deixar escrito, né? Sim. Isso tem validade jurídica? Porque, primeiro, e segundo, tem que
após isso aberto, esse testamento, essa declaração que eu deixei confirmar e conhecida, ser levada ao cartório de registro de pessoas naturais? Evidentemente. O testamento público é um documento diferente. Ele é existente, ele é válido, mas a eficácia fica para depois da morte da pessoa. Então, aquela sucessão de bens, as deixas, tudo que é a vontade do testador, ela vai ter efeito depois do falecimento. Evidentemente, se você faz um testamento, deixando casa para um filho, um apartamento para outro, você continua proprietário, porque inclusive pode ser depois cancelado esse testamento e pode ser anulado juridicamente também por um juiz. Mas, no caso, quando a disposição é sobre reconhecimento de paternidade, ela é válida mesmo antes do falecimento do testador. E quando ele falece, é aberto o testamento, é com esse testamento que a pessoa vai se dirigir ao registro civil das pessoas naturais e vai fazer o reconhecimento da paternidade ou da maternidade. E esse reconhecimento, ele pode acontecer quando? Excelente pergunta, Leite. Sempre a gente procura divulgar isso. Ele pode ser feito antes do nascimento. Significa que houve ali a gravidez e a pessoa, claro, a mãe é certa na gravidez, né? Então, ela vai ter o filho. Mas o pai já pode fazer o reconhecimento antes do nascimento do filho, e isso é bem interessante que seja feita por escritura pública declaratória. Porque às vezes o pai está doente, o pai vai viajar para o exterior, e para fazer o registro de nascimento é necessário a presença do pai e da mãe, a não ser que eles sejam casados. Sendo casados, nós pressupomos que o filho é fruto do casamento. Então, a pessoa pode, antes do nascimento, reconhecer o filho. A grande maioria das vezes, o reconhecimento é feito depois do nascimento. O casal briga, ele não vou mais registrar, vem uma dúvida, vem um problema, e depois as coisas se acalmam e fala assim, não, vou reconhecer o meu filho. É um direito e é um dever também. Então pode ser feito antes do nascimento ou depois do nascimento. Mas há uma curiosidade que muita gente desconhece, que é o reconhecimento de paternidade pós-mortem, ou seja, após a morte do filho. O pai pode reconhecer? Pode, vai lá e reconhece. Só tem um detalhe que o Código Civil sabiamente impõe. O Código Civil diz que o pai só pode reconhecer o filho depois do seu falecimento se o filho teve filhos, ou seja, o pai só pode reconhecer o filho se tem neto. Por que isso? É para evitar a torpe ganância. É aquele pai que durante a vida do filho nunca o reconheceu, o deixou para lá, abandonou afetivamente tudo, mas o filho enriqueceu. E o filho morreu, e o filho é solteiro. Se ele reconhecer, se o filho dele não tem filhos, ele passa a ser herdeiro do filho. Então seria um ato que, ao invés de ser um ato altruísta, um ato correto moralmente, eticamente falando, passa a ser um ato movido apenas por uma torpe ganância. Então pode reconhecer antes, durante e depois da vida do filho. Eu acho extremamente também importante lhe perguntar essa questão. Esse ato de reconhecer, mas de repente não é o pai efetivamente, o pai que eu digo biológico. Sim. Pai porque cria por amor e etc. Isso pode acontecer? Pois bem, Leite, é assim. Quando a pessoa vai fazer o reconhecimento de paternidade, vai lá no registro civil, se for menor de idade, eu preciso da concordância da mãe, porque afinal ela que sabe quem é o pai. E se a criança tiver mais de 12 anos, eu também preciso ouvi-lo. Isso tudo fica registrado no RCPN. E eu, como registrador civil, não posso de maneira nenhuma duvidar da palavra da pessoa, porque o que nós temos é uma ideia de que as pessoas estão trabalhando com boa fé, e afinal a gente está tratando de reconhecimento de paternidade. E quando a pessoa faz o reconhecimento, é obrigação do registrador civil avisar ele que aquele ato é um ato definitivo. Ele não pode, porque se enamorou da mãe, chegar lá e mentir e depois falar assim, não, não sou mais pai, porque afinal tem relações de afeto, tem tudo envolvido nisso.
Para ele anular esse ato, ele vai precisar recorrer ao Poder Judiciário. E você me pergunta também sobre esses laços afetivos, sobre esses laços de coração que se formam, que a pessoa se sente pai e que o outro se sente filho. E é muito comum isso. Hoje nós temos famílias mosaico, outros tipos de família. Quando falamos no direito das famílias, hoje nós falamos nos meus filhos, nos seus filhos e nos nossos filhos. Às vezes acontece isso. Ele já chega com filho, ela já chega com filho e depois vem outros filhos. E são todos filhos. E é muito natural que venha a nascer um afeto no coração. Aí nós já estamos tratando de outro tema, é o reconhecimento de filiação socioafetiva, que também é possível ser feito diretamente em cartório, mas nós temos um procedimento muito mais detalhado que nós vamos precisar verificar. Se nesse reconhecimento socioafetivo essa criança já tem um pai, esse pai concorda, é possível que essa criança possa ter 2 pais. E nós vamos ter que fazer um oitivo, aí não, aí eu já tenho que ter todo cuidado, tenho que ouvir as pessoas, tenho que retratar tudo, ouvir testemunhas, e depois disso tudo terminado, só pode ser feito o reconhecimento afetivo de pessoas de mais de 12 anos. E depois nós temos que remeter para o Ministério Público vai verificar se realmente é caso de um reconhecimento socioafetivo, e se o Ministério Público concordar, eu registro. Se o Ministério Público discordar, eu não posso registrar. Quando a pessoa chega, resumindo, a pessoa chega e reconhece como filho biológico, o procedimento é extremamente simplificado. Mas no reconhecimento socioafetivo, nós temos mais alguns detalhes, porque nós vamos ter que ouvir o registrado, vamos ter que ouvir testemunhas, vamos ter que fazer um procedimento, tirar foto, tirar digital, e depois nós mandamos isso tudo para o Ministério Público. E o Ministério Público, dentro da sua autonomia e independência, vai avaliar se o caso é de registro do reconhecimento socioafetivo ou não. Se o Ministério Público disse ok, eu registro. Se ele diz que não está ok, eu não posso registrar. Que legal, né? Que impressionante, que informações ricas nós estamos obtendo agora no tocante a essa relação de pai e filho, né? Eu acho que, como eu disse no início do programa, na abertura, quem não tem alguém que existe essa relação, mesmo que você não tenha na sua família, mas conhece alguém que tem esse tipo de relacionamento, esse tipo de dúvida, de questionamento, né? E olha aí, que oportuno conversar aqui com o nosso convidado, Dr. Maxwell Paris. Dr. Maxwell Paris, ele que é notário e registrador do cartório do primeiro ofício de Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa sobre este tema de extrema relevância, reconhecimento e investigação de paternidade. Um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutor Maxwell, por falar em água, vamos tomar uma água? Uma aguinha, São né? Geraldo. Para molhar a palavra, aguinha São Geraldo. Por favor. Nesse momento a gente tira essa máscara aqui só para nos deliciarmos da água e do café, viu? E o cafezinho? Nem vou perguntar se você gosta, porque você já se deliciou, né? Sim. Vamos aproveitar aqui. Café sem nome, preparado especialmente para os nossos convidados. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, reconhecimento e investigação de paternidade? Continue ligado, nos acompanhe, daqui a pouco a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Meus amigos, olha, o programa hoje está maravilhoso. Por isso você deve estar sempre ligado na programação da TV Verde Vale, da TV Cariri, porque nós temos sempre temas importantes e valoriza o que é nosso. Nós estamos num momento que precisamos interagir mais, estarmos mais próximos do outro, valorizarmos aquilo que é nosso. E as TVs Verde Vale e TV Cariri são nossas, é da região, levando sempre informações importantes para você
na mesma linha de você valorizar o mercantil do seu bairro, um momento de muita dificuldade, faça as compras perto da sua residência, não precisa você se deslocar, valorize o que é nosso. Esse rapaz que tem um mercantil próximo da sua casa precisa muito de você nesse momento. Portanto, vamos dar a nossa contribuição, sermos solidários de forma indireta, fazendo compras, fazendo a economia girar no seu bairro. Deixa eu falar aqui na Leite Certificação Digital. Faça o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ com os melhores preços da região. É só ligar no 3312-5500, falar com minha amiga Doris, fazer o seu agendamento. Ela é rápida, segura, consciente e eu garanto, tem assinatura da Leite Contabilidade. É o melhor preço do mercado. Você não perde por esperar. Leite Certificação Digital, pertinho de você. Dr. Maxwell Paris, ele que é notário e registrador do cartório do primeiro ofício de Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa sobre este tema de extrema relevância, reconhecimento e investigação de paternidade. Um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Dr. Maxwell, com relação ainda à sua resposta do bloco anterior, eu vou mais além. Eu tenho uma relação com uma mulher, tenho um filho que não é meu biologicamente, no filho não foi registrado o filho dela, não tem o registro do pai, e eu quero reconhecê-lo como meu. Eu não sou o pai biológico, eu sou o pai afetivo. E assim eu o fiz porque eu tenho esse direito no cartório. Claro. Né? Mas acontece que o pai biológico apareceu, estava em São Paulo, chegou, quer reconhecer também. E como é que fica esse? Vai desfazer? Eu vou deixar de ser o pai e passo o outro a ser o pai? Como é que fica esse negócio? Veja, que interessante essa pergunta. Nós temos várias decisões, mas a principal vem do Supremo Tribunal Federal, que nós estamos aí saindo da seara exatamente do direito civil para pormenorizar para o direito da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que crianças e adolescentes são prioridade absoluta em tudo. O que até tem se questionado muito em relação à vacinação. Que toda decisão relativa a crianças e adolescentes, o juiz deve estar atento a que ele deve atender ao melhor interesse da criança e do adolescente e à proteção integral da criança e do adolescente. Ou seja, é o melhor interesse e a proteção integral. Isso não significa dizer que outras coisas não são importantes, mas, por evidente, a filiação é um atributo muito importante. O caso que você me apresenta já foi apresentado perante o STF, muito parecido. O pai reconheceu, fez o reconhecimento socioafetivo, o nome dele passou a constar na certidão. E depois aparece o pai biológico querendo reconhecer, prova que é o pai biológico. Como eu já disse antes, reconhecer um filho não é apenas um dever do pai, é também um direito. Então, como ficaria? A gente cancelaria esse reconhecimento socioafetivo para botar o novo pai? Acontece o reconhecimento de filiação, é irrevogável. Nós já falamos hoje, só perante o Poder Judiciário que vai analisar a situação e pode até anular esse ato, porque a pessoa foi coagida, porque não foi a pessoa, documentos falsos. Mas, em regra, é irrevogável. A posição da doutrina e jurisprudência pacíficas emanadas do Supremo Tribunal Federal é de que é possível, neste caso, manter-se a paternidade socioafetiva e a paternidade biológica. Então, essa criança, esse adolescente ou esse adulto vai ter o nome de 2 pais na certidão, sem problema nenhum. E provavelmente vai ter 6 avós. Não é isso? Por parte da mãe e por parte dos pais. Então, é perfeitamente possível, dentro da ótica de atender o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, da proteção integral da criança e do adolescente e da prioridade absoluta dos interesses das crianças e do adolescente. Legal, legal, olha aí. Quer dizer que a criança,
Vai ter agora 6 avós, né? Olha Isso. aí, 6 avós. Dependendo da situação, acaba tendo 8, porque também pode aparecer uma outra mãe nessa situação. E haja festa. E o argumento do relator desse processo era o seguinte: o que é mais interessante para a criança? O que vale mais para a criança, para o adolescente, até para o adulto? Ter rejeitado o pai que a criou? Também não vai ter o nome do pai, e se um deles falecer? Ele vai ser um órfão que continua tendo outro pai. Ele vai ter direito à previdência social, ele tem direito a planos de saúde e a outras vantagens. Então, o entendimento, doutrina tranquila, pacífica, jurisprudência dominante é de que devem ser mantidos os 2 pais. Até porque os 2 são pais. Veja, Leite, é muito difícil na nossa cabeça que o mundo mudou muito. Mas o pai socioafetivo, ele é equiparado ao pai biológico. Não é mais o laço sanguíneo que vai prevalecer. E também não é o laço afetivo que vai prevalecer. Os 2 têm que conviver pacificamente em benefício do registrado que teve o direito ao reconhecimento de 2 pais. Independente da idade dele. Independentemente da idade dele. Esse registro é rápido, é fácil, é chegar no cartório somente fazer a declaração, se de fato é pai biológico. Esses procedimentos junto à instituição tabelionata. Leite, por conta do lockdown, nós aprendemos a trabalhar melhor com as questões de internet. Nós temos um WhatsApp no cartório, temos e-mail, telefones. O ideal é que a pessoa já faça um contato conosco para que nós analisemos o caso e digamos o que é preciso e que marquemos até uma data e um horário para fazer. Mas nada impede que a pessoa vá direto ao cartório. Mas nesses tempos de pandemia, pelo menos, nós estamos solicitando às pessoas que conversem por WhatsApp conosco, que a gente fala assim, ó, o papai está aí, mamãe está aí, todo mundo é de Juazeiro, tem a certidão, tem identidade, junta tudo, por exemplo, se falar hoje, provavelmente a gente vai conseguir marcar para terça-feira, para quarta-feira, a pessoa chega no horário certinho, a gente faz o procedimento todinho, e se ele chegar lá 8 horas mais ou menos, se a gente marcar para 8 horas, 8h40 está tudo pronto, e a gente vai entregar a certidão de nascimento, já tudo direitinho, e ele vai poder tirar seus documentos e seguir a sua vida em frente, sem aquele ranço, porque uma das coisas que a gente... Fazer uma festa sem aglomeração, né? Exato. De comemoração. Sem aglomeração. Então, nesses tempos de lockdown, que vai passar, tem que passar, uma hora acaba, a gente está procedendo assim, mas o natural é a pessoa ir direto ao cartório. Mas quem vai? Ó? Às vezes vai a criança, a mãe, o pai, avô, testemunho, um monte de gente. Eu hoje não posso atender 8 pessoas juntos. Então a gente pede que as pessoas façam esse contato conosco, a gente marca direitinho, diz quem vai poder entrar, quem vai poder estar presente, com todos os cuidados sanitários extremamente necessários. E eu entendo que é sim urgente fazer esse reconhecimento da paternidade. Que as pessoas têm vergonha. Eu vejo adultos, não é só criança não, quando apresenta a sua carteira de identidade, está lá sem o nome do pai. Está lá sem o nome da mãe. E aí a gente vai resgatar na pessoa um sentimento de felicidade que muitas vezes traz muita tristeza para a pessoa. Queria fazer alusão aqui a essa sua observação, doutor Maxwell, no tocante assim, a todos os cuidados que o cartório tem no tocante a esse momento de pandemia. Porque o cartório Paris, eu já tive a oportunidade de ir durante esse período de pandemia. Então eu queria dar aqui o meu testemunho, que a gestão do Maxwell à frente do cartório tem tomado assim uma dimensão muito importante, porque ele não está prevendo somente a contaminação dele ou da substituta dele, a doutora Carla, ou de A ou de B. Ele se preocupa com a equipe do cartório, com as pessoas que o visitam, que são pessoas diversas, são pessoas de todo o município, quer dizer, sem ter aquela... aberta ao público, então entra todo mundo. Então ele vem obedecendo essa regra, a higienização do cartório vem sendo feita com muita frequência, e eu quero aqui parabenizar a ele que comete este ato, que está aqui comigo, e todos aqueles que assim também fazem.
porque a proteção e o respeito à sociedade, no que diz respeito aos cuidados com a saúde, nesse momento são de extrema importância. Então você precisa também dar a sua contribuição. Então fica aqui registrado os meus parabéns a todos que fazem o Cartório Paris, capitaneado aqui pelo Dr. Maxwell Paris. Dr. Maxwell Paris, ele que é notário e registrador do cartório do primeiro ofício de Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa sobre este tema de extrema relevância, reconhecimento e investigação de paternidade. Grande abraço a todos que fazem as óticas Santa Isabel. Dr. Maxwell, eu queria até lhe dar esse testemunho aqui. O senhor não estava lá quando eu fui ao cartório e fui muito bem recebido pelas pessoas lá que me atenderam, os meninos. Não quero citar nome aqui porque eu não conheço. Eu os conheço, alguns, mas não todos no seu nome, sabe? Mas assim, é muito importante lhe dar esse feedback também no que diz respeito aos atos que estão sendo cometidos pela administração do cartório. Eu acho que precisa ser dito, né, para que as pessoas possam, não, eu não vou no cartório porque eu estou com medo, porque estou imponendo. Não, eu vou no cartório Paris porque lá obedece os critérios e as regras de segurança. Então eu acho que isso precisa ser dito. Então não estava aqui combinado, né? Então eu quero lhe dar aqui os parabéns pela sua gestão, viu, à frente do cartório Paris. Eu agradeço muito, Leide, e nós estamos cumprindo realmente todas as ordens emanadas das autoridades sanitárias. E muitas vezes nós discutimos, não concordamos com isso, com aquilo, mas o mais importante é que a população em geral, e nós que somos formadores de opinião, temos que dar o exemplo. Não há dúvida, tem que usar máscara, tem que usar o álcool gel. Nós estamos atendendo 2 pessoas de cada vez em uma loja de 200 metros quadrados. Todos os funcionários estão protegidos com acrílico na frente, usando álcool gel. E eu quero agradecer ao povo de Juazeiro do Norte que tem entendido essa limitação temporária nossa. Porque o nosso cartório normalmente está cheio de gente, mas infelizmente não estamos podendo receber dessa maneira. Muita gente às vezes até acontece, a gente fala, tenha calma, eu sei que o senhor está pressionado, eu também estou, mas eu não posso fazer diferente. É a ordem das autoridades competentes e nós temos que cumprir. Sim. E torcer para que isso acabe o mais rápido possível. E a maneira de acabar o mais rápido possível é a gente se protegendo e cumprindo essas determinações, não é isso? Diga-se de passagem que se a gente fizer isso, as pessoas vão esperar um pouco mais, mas nós temos a possibilidade de voltarmos à normalidade mais rápido. Claro. Não é isso? E poupamos vidas, poupamos que é o mais importante. Exatamente. Então eu acho que isso é benéfico para toda a sociedade, não exclusivamente para uma instituição. Eu me preocupo muito lá na empresa Leite Contabilidade também com isso, sabe? Isso é uma preocupação contínua lá na nossa empresa para que a gente possa permanecer. E isso não é só para o inglês ver. Nós passamos discutindo agora um procedimento judicial do Dr. Leite, que também é advogado, e nós conversamos quase 1 hora vendo as hipóteses, adequando situações para inventário, para compra e venda, e durante todo o tempo nós usamos máscaras. De vez em quando dá uma aquecidinha, eu faço assim e volto a usar. E para fazer o programa, que é o mais difícil. Entra para dentro da boca o pessoal que assiste aqui fica doido com a gente, que engasga, engole o S, mas é preciso e é temporário, gente. Já está acabando, vai acabar, se Deus quiser. Com certeza. Para eu concluir esse bloco aqui, voltando para o nosso assunto, me restou aqui uma curiosidade. Tem custo para eu gerar esse registro de nascimento através de um reconhecimento de paternidade? Pode haver custos ou não, mas se a pessoa declarar que não tem condições de pagar, o procedimento é inteiramente gratuito. Basta que a pessoa leve seus documentos originais, a identidade, CPF, certidão de nascimento, e o procedimento é inteiramente gratuito se a pessoa não tiver condições para pagar. Isso se faz mediante mera declaração. Que legal, né? Então, as pessoas que sirva isso aqui de exemplo, as pessoas que possam pagar, que paguem. Não é essas coisas todas não, né? Não, se você já tem o amor, a intenção, a vontade, o desejo, né, de fazer esse reconhecimento, não é essa pequena despesa que vai te... Claro, o mais importante aí, e que nós estamos voltados para isso, você até nos orientou, agora mesmo em dezembro nós fizemos uma campanha de pai presente.
e que nós colocamos para todo o município de Juazeiro do Norte, porque não dizer para todo o estado, a possibilidade das pessoas reconhecerem seus filhos gratuitamente. E nós fizemos lá dezenas de reconhecimentos de paternidade, fizemos a campanha e nós temos tido apoio de todos os órgãos públicos, das escolas municipais e temos conseguido realmente quase que erradicar essa situação. Um outro ponto que eu queria destacar também, que a gente deve estar falando para algumas pessoas que estão grávidas e que daqui a pouco vão registrar o bebê. E às vezes algumas pessoas têm lá o relacionamento e acabam o relacionamento e por causa dessa briga ele fala, eu não vou registrar o bebê. Pois bem, Leite, quando vai a mãezinha lá registrar sozinha, nós perguntamos, vai registrar em nome do pai? Porque a mãe pode registrar sozinha se for casada. A sua esposa chegou lá, falou assim, vem registrar o bebê. De quem é? Filho do Leite. Aí ela apresentou a certidão de casamento. Eu não vou olhar para ver se é igual a você, nem nada. É casada com você, ela tem o direito de registrar o filho. Mas se ela for sozinha, eu pergunto. E o papai? O pai não quer registrar. A lei determina o seguinte, eu pergunto a ela, mãezinha, a senhora quer me informar o nome do pai e o endereço do pai? Por que que o senhor quer? Porque eu vou informar ao juiz de direito da vara de família e ele vai notificar esse suposto pai, eu digo suposto porque a gente também não tem certeza, notificar esse suposto pai para que ele reconheça o filho. Se ele vier aqui reconhecer, acaba lá. Se por acaso o pai se quer dar inerte, não faz nada, ou diz que o filho não é dele, o próprio Ministério Público, da Vara da Infância e da Juventude, vai promover a ação de investigação de paternidade para investigar quem tem razão. Se a mãe diz que é o pai, se ela conseguir comprovar isso, o pai pode ir lá, por exemplo, fazer um exame de DNA. O que vai sair no exame de DNA a gente não sabe. Mas se sair que ele é o pai, o juiz vai mandar registrar. Independente do desejo dele. Exatamente. Então, já a nossa preocupação do legislador brasileiro e do oficial de registro civil é tão grande que mesmo quando o pai não vai, a gente procura uma maneira de que ela informe agora, para a gente mandar para o juiz notifica, se ele não fizer, vai ter uma ação de investigação de paternidade. Agora, se ela disser, eu não quero informar o nome do pai, ou às vezes diz, eu não sei quem é o pai, nós não podemos fazer mais nada. Sim, passa a ser uma ação de interesse público, né? Sim, claro. Muito bem. Dr. Maxwell Paris, aqui no programa Café com Leite, nos proporcionando uma verdadeira aula. Que legal! Dr. Maxwell Paris, ele que é notário e registrador do cartório do primeiro ofício de Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa sobre este tema de extrema relevância, reconhecimento e investigação de paternidade. Grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Dr. Maxwell, vamos tomar mais uma água? Vamos sim. Nosso bate-papo aqui está muito interessante, muito rico, mas vamos nos deliciarmos da água mineral São Geraldo. Cafezinho já preparado, sem nome, especial aqui para os nossos convidados. É café ou é café com leite? Esse aqui é café com leite. Essa piada todo mundo faz no seu programa. Todo mundo faz, mas é legal, é interessante, é rico, é importante. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Reconhecimento e investigação de paternidade? Continue com a gente. Você que ligou a TV agora, é só ficar ligado que nós temos ainda um bloco de muitas informações para você. Daqui a pouco a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o tabelião Dr. Maxwell Paris, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre reconhecimento e investigação de paternidade. E olha que o Dr. Maxwell vai vir aqui outras vezes, porque temas dessa natureza ele tem competência, maestria para conversar. E já ficou aqui nesse intervalo decidido. Ele vai voltar outras vezes aqui e conversar com a gente, levar informações para você, esclarecer a nossa população, a nossa sociedade, ao nosso telespectador sobre seus direitos no tocante a tudo que envolve a área do registro civil de pessoas naturais. Vou pedir permissão aqui ao nosso convidado também, né, para mostrar para você, querido telespectador, que tem algo também que foi feito com muito amor, com muito carinho para você,
que é o Café com Leite em Revista. Nossa 4ª edição, já com matérias, ela já bem mais volumosa, já com matérias importantes aqui para você tomar conhecimento. Conhecer, tenha sempre essa revista como livro de cabeceira que nós chamamos, né, para que você desfrute do conteúdo que aqui existe. Feita com muito amor, com muito carinho para você. Passe na Rua Delmiro Gouveia 163 e pegue o seu exemplar. E você que reside no Nordeste e nos assiste através da BrisaNet, você pode mandar uma mensagem para a nossa produção que nós enviamos para você totalmente grátis. Afinal de contas, ela foi feita para você. E vem aí a 5ª edição, viu? Já está sendo preparada, já está no forno. Em breve estaremos lançando. Dr. Maxwell Paris, ele que é notário e registrador do cartório do 1º ofício de Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa sobre este tema de extrema relevância, reconhecimento e investigação de paternidade. Um grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Dr. Maxwell, me surgiu aqui uma pergunta muito importante que eu preciso comentar. Era comum, não hoje, não é mais, acontecer da mãe de um pai biológico indicar uma outra pessoa para ser o pai, para ele não assumir aquele filho. Tempos idos isso era muito comum, eu diria no tempo dos coronéis, por exemplo, né? E indicava uma pessoa para ser, muitas vezes até pagava para esse registro, etc. Então, enfim, comenta-se isso. Então, pergunto, em havendo algo dessa natureza, porém essa pessoa que deu o nome para ser pai dessa criança, não é pai afetivo nem é pai biológico, apenas cometeu um ato ilícito, né? Porque recebeu um dinheiro para cometer este ato, é um ato ilícito, eu presumo, justiça é quem vai dizer. Como fica uma situação dessa natureza quando a mãe de fato sabe que o pai é aquele? Ela foi enganada, talvez, ou não, né? Tem que estudar isso. O pai cometeu um ato, o pai biológico cometeu um ato ilícito também porque indicou uma outra pessoa para fazer o registro, né? Então tem ali um trio envolvido. Como se corrigir uma situação dessa? É necessário provocar o judicial, digamos que tenha passado aí 20, 30 anos, não sei. Perfeito. Primeiro vamos colocar uma realidade que às vezes escapa das pessoas. O artigo 299 do Código Penal Brasileiro diz que é crime declarar informações falsas em documento público. Ou seja, alguém que vai a um cartório para fazer um registro de nascimento, de casamento, de óbito, qualquer outro tipo de registro, ou num tabelionato de notas para fazer uma escritura pública de compra e venda, e falta com a verdade, ele está incorrendo, em tese, em um crime do artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Portanto, é realmente tipificado criminalmente. Como você disse, era muito comum que pessoas mais abastadas, numa relação, tivessem um filho com outra pessoa, e para se esconder dessa paternidade, obrigasse alguém ou pagasse alguém para ir lá declarar que ele é o pai da criança. Eu creio que a mãe está sabendo que a coisa é falsa, porque se alguém recebeu, foi obrigado lá, ela sabe que não é o pai. Exatamente. E essa situação foi continuando. E este filho, a primeira coisa que a gente precisa dizer sobre filiação é que a filiação, deduzida no registro de nascimento, ou até no reconhecimento de filiação, ela é imprescritível. O direito à filiação é imprescritível. Porque, por exemplo, a ação de homicídio prescreve em 20 anos. Se o Estado não condenou, não resolveu o problema em 20 anos, essa pessoa, mesmo que tenha cometido o homicídio, vai prescrever o direito do Estado punir. É o ius puniendi. Com relação ao direito de filiação, eu posso ter 30, 40, 50, 60, 70 anos, eu sempre vou poder pleitear a anulação desse registro civil, porque essa pessoa não é o pai biológico, nem o pai socioafetivo. É diferente do que a gente falou até agora. Porque o que houve ali foi uma fraude à lei.
Então, se eu sou esse filho que está sofrendo esse constrangimento, se meu pai ainda é vivo, eu posso, inclusive, entrar com esse pedido de anulação de documento público, juntamente com o pedido de indenização. E se meu pai já faleceu, eu posso entrar também com a petição de herança, mas alto lá. O direito à filiação, a ter o nome do pai correto no seu registro, na sua certidão, é imprescritível. Porém, o direito de petição de herança, a doutrina, a jurisprudência assentam que são 20 anos. Então, nesse caso, você está me dizendo, se o pai é vivo, tem dano moral, provavelmente ele vai ser condenado a pagar um dano moral. Agora, em relação a essa pessoa que fez o registro em conjunto com a mãe, essa mãe me parece que é hipossuficiente em tudo. Ela é tão vítima quanto a criança que foi registrada. E essa pessoa, você usou a palavra coronel, a gente sabe que as pessoas tinham que obedecer. Felizmente, já vai um pouco longe esse tempo. Então, resumindo a resposta, tem que ir ao judiciário, que é um documento público, um registro público, tem que ser anulado pelo juiz, só o juiz pode anular. É crime prestar essa informação falsa, e é possível uma indenização por dano moral e é possível também uma ação já conjunta de petição de herança para repartilhar aqueles bens deixados por este pai que usou desse artifício tão feio para fugir de uma coisa que é tão legal que é ser pai, não é isso? Que legal, olha aí. Mas fatos ocorrem, né? Sim. Fatos ocorrem. Tem Agora, conhecimento de muitos. Um detalhe importante é se a pessoa, o filho, teve conhecimento, digamos, com 30 anos de idade já, o senhor falou que é imprescritível. Exatamente. Ou seja, a mãe sabia, o suposto pai comprado sabia, mas a criança não sabia. Então, esses benefícios, por exemplo, a busca pelo benefício de uma indenização e etc., é para o filho, não é isso? Sim, mas nesse caso você me falou, falou, buscar, né? talvez a mãe também tenha um direito. Né? Mas ela pode ter sido coagida, não sei. A questão aí é uma questão que não é só direito, é uma questão de coração também, é uma questão que eu até embargo a voz quando eu falo sobre isso, que eu fico imaginando a crueldade dessa conduta que você está descrevendo, e não é uma coisa só de novela não, na novela toda hora acontece, mas eu vejo isso na vida real, é toda hora também. E aí o juiz, amparado na lei, amparado nos costumes, é que vai determinar a extensão dessa decisão. Uma coisa é certa, se o pai, não é pai socioafetivo, não é pai biológico, se ele foi lá enganando, se foi lá por causa de dinheiro ou foi para prejudicar, o registro vai ser anulado. Se ele vai ser responsabilizado criminalmente, não sei. Se vai sair o dano moral, não sei. A petição de herança, eu não sei. Mas aí vai ter que analisar o caso concreto. Agora, se ela for filha, ela tem direito à herança. E se ela só descobriu com 30 anos, eu penso, mas há divergência nisso, que os 20 anos só passa a contar a partir desses 30 anos de idade dela. Onde tomou conhecimento, né? Exatamente. Um detalhe importante, aí sai da esfera do reconhecimento e passa para a esfera da investigação, né? Exatamente, porque a palavra investigar, olha, a gente está falando de reconhecimento de paternidade e de investigação. Reconhecer é dizer assim, eu reconheço o meu irmão Leite como meu amigo, como meu irmão, eu posso fazer isso. Só quem pode reconhecer uma filiação é o pai ou a mãe. Agora, se ele se nega, se ele já usou dessas fraudes, ou se ele já faleceu, o único caminho possível é a investigação de paternidade, onde o juiz, com seus poderes de instrução do processo, vai determinar a oitiva de testemunhas, vai determinar exame de DNA. Continua a nossa doutrina, a nossa jurisprudência nacional e a própria legislação dizendo que a pessoa não é obrigada a se submeter ao exame de DNA. Mas o fato deste pai que nega a paternidade, se ele diz eu não vou me submeter, não vai impedir do juiz da sentença. E a sentença, neste caso, ele diz eu não me submeto ao exame de DNA, quase sempre é interpretada como um indício de que ele é o verdadeiro pai, ele não quer fazer a prova. Né? Porque hoje está tão simples, o cara passa um cotonete dentro da boca e acabou, já vai fazer exame de DNA, não tem que cortar cabelo, não tem que fazer nada. E a pessoa, não faço, porque se eu não sou, eu não tenho medo.
Agora, se eu acho que eu sou pai, eu vou me agarrar naquela esperança até o final. Tá certo. Agora, a investigação, quer dizer, ela necessariamente nada na esfera administrativa, não. Tudo na esfera judicial. Exato. Hoje, nós tivemos a oportunidade de, no seu ofício de advogado, ou no meu ofício de tabelião, conversarmos sobre o inventário. Por que a gente vai poder fazer esse inventário lá no nosso cartório? Porque a meeira e os herdeiros estão de acordo. Mas se houver discordância, acabou, tem que ir para o judicial. Nós, tabeliães de notas, nós, oficiais de registro civil, só podemos trabalhar em processo se não há litígio. Se há litígio, trazendo para o português, todo mundo fala, se não há concordância, se há zoada, se há confusão, a gente vai ter que levar para o judiciário, que é o juiz, com seus poderes de instrução, de prova, é que vai determinar, que vai resolver. Se a gente não tem o reconhecimento espontâneo, aí vai ter que fazer uma investigação na seara judicial. No bloco anterior, o senhor me falou o seguinte, quando a mãe procura o cartório de registro de pessoas naturais e declara o nome do suposto pai Sim. e o seu endereço, é enviado para o MP tomar as providências, em achando devido, busca os procedimentos para a investigação de paternidade. É isso? Uma pequena correção. Nós mandamos para o juiz de direito da vara de família. Sim, certo. E ele notifica. O pai fala, não, eu sou o pai mesmo. Ele fala, vai lá e reconheça. Ou faz a audiência e ele mesmo já faz lá o termo de reconhecimento e manda para o cartório. Certo. Ou o pai nesse interim vai lá e a gente reconhece. Se deu certo, se houve o reconhecimento, acabou, resolvido o problema. Agora, se ele não reconhece, se ele se queda inerte, não responde ao juiz, se ele diz que não é o pai, aí o promotor de justiça vai começar a ação de investigação de paternidade, porque o juiz não pode começar, porque é ele que vai julgar. Certo. É aquela estrutura do direito. Certo. Entendi. Agora, em contrapartida, se isso não ocorrer, ou seja, se a mãe não indicar o nome do suposto pai, oportunamente, ela pode ingressar com ação de investigação diretamente no judiciário para provar se aquele cidadão de fato é o pai ou não. É isso? Perfeitamente. Se ela me diz, livre de qualquer constrangimento, de qualquer coação, ela fala assim, Maxwell, eu não sei quem é o pai. Paciência. Eu não quero informar o nome do pai. Paciência. Não posso mudar essa opinião da mãe. De qualquer maneira, eu oficio para o juiz, mando a cópia da certidão e falo assim, ó, hoje eu registrei fulano de tal, e a mãe declarou perante mim, oficial de registro civil, que não quer informar o nome do pai, ou que não sabe o nome do pai. Aí é o juiz pode até mandar promover a investigação, mas normalmente o que tem ocorrido é que não o faz. Agora, o fato dela não querer informar hoje, não significa que amanhã ou depois ela tenha perdido o direito de buscar administrativamente aí, em concorrência com o pai, junto com o pai o reconhecimento, ou se não conseguir o reconhecimento espontâneo do pai, de levar isso ao judiciário através de um advogado constituído ou através também do defensor público para buscar que o juiz, em sede de investigação de paternidade, sentencie dizendo que ele é o pai. Muito bem, que legal. Hoje a aula está espetacular, conversando aqui com o nosso convidado, Dr. Maxwell Paris, ele que é tabelião de primeiro ofício aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Dr. Maxwell Paris, ele que é notário e registrador do cartório do primeiro ofício de Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa sobre este tema de extrema relevância, reconhecimento e investigação de paternidade. A Sicredi Cariri, já parou para pensar na sua saúde financeira? Você cuida bem dela? A Sicredi Cariri tem várias opções para cuidar da sua saúde financeira e das realizações dos seus sonhos. Investir seu dinheiro na Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para o futuro, colocando todos os seus sonhos e planos em prática. Conte com a cooperação da Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Quer saber como? Acesse nosso site para conhecer tudo e saber todas as nossas opções de investimentos. Seja um cooperado da Sicredi, tenha um futuro mais tranquilo e vem investir com a gente. Eu sou cooperado Sicredi, acredito e invisto na Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Doutor Maxwell, rapaz, nossa conversa aqui está... Nossa conversa não, nosso bate-papo, nossa aula que eu estou recebendo hoje. Com Bondade certeza... sua. Não, hoje está sendo maravilhoso. Cada dia esse programa vem trazendo mais personalidades, temas importantes. Eu acho isso de extrema importância para a nossa sociedade. Essa é a nossa função, instruir de forma, digamos assim, indireta ao nosso telespectador. Eu fico muito feliz com isso. Eu vou aqui fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Você continue aí na sala que eu vou só tomar um cafezinho com o Dr. Maxwell. Eu volto rapidinho. Eu falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água. Mas agora, depois de uma aula, né, que nos foi proporcionada aqui, eu só tenho que agradecer ao Dr. Maxwell, que chegamos ao final do nosso programa, mas é sempre uma honra recebê-lo aqui, viu? A casa é sua, sinta-se em casa, venha mais vezes, sempre o senhor nos instrui com muita competência, com muita maestria sobre esses assuntos, e eu fiquei muito feliz, muito grato e muito obrigado. Os agradecimentos são recíprocos, quero agradecer a sua equipe sempre tão solícita, tão competente, agradecer a você que teve a paciência de nos ouvir e dizer que nós, os cartorários, tabeliões de notas, oficiais de registros civis, notários, estamos com as nossas portas abertas. Os 5 cartórios que nós temos aqui na sede, eu garanto que você pode chegar lá, você vai ser muito bem atendido e mais, não se cobra nenhuma taxa sobre consulta, de forma que você pode ir lá perguntar. Você que está com problema ligado a esse reconhecimento de paternidade ou a investigação de paternidade, passa o WhatsApp para a gente. Eu posso dar o WhatsApp? Pode, por favor. Nosso WhatsApp é 98807 1000. Está demorando um pouquinho para atender, gente, porque nós tivemos que reduzir a quantidade de colaboradores e continuamos trabalhando nesse ritmo que o lockdown está permitindo. Mas eu te atendo no mesmo dia e vamos te dar as informações para que você possa, como se diz aí no jargão popular, correr atrás dos seus direitos, correr atrás dos direitos dos seus filhos. E não é só a mamãe não, o papai muitas vezes foi impedido de registrar, sabia? Estou com raiva, eu registrei sozinho. O papai também pode ir lá conversar com a gente, que a gente chama a mãe em conversa. Não, vamos registrar, é o direito da criança. E muitas vezes a gente tem conseguido sucesso. Leite, meu querido, muito obrigado por mais essa oportunidade, por essa honrosa missão de vir aqui compartilhar um pouquinho do nosso direito do dia a dia. Que bom, que bom. Seja sempre muito bem-vindo. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Café com Leite. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que o comércio está paulatinamente sendo reaberto, porém sempre exigindo a obediência às regras de segurança, quais sejam. Muito repetitivo, porém nunca é demais te lembrar. O uso da máscara, o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos, o distanciamento social, segundo aqueles que entendem de saúde, são os melhores meios de proteção. Portanto, a nossa orientação para você é: não tenha medo, tenha cuidado, continue sempre com a gente, se você tiver cuidado, é claro. Fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta com mais uma edição especial para você. Beijo a todos e até lá. Vem aí mais uma edição do programa Dicas de